Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Já tava com saudade, viu? Sabrina já está na área. Tatiane, cuidadora de idosos. Margarete, você veio, curso de cuidador, sejam bem-vindos. Vamos esperar um cadinho a Instagram entregar. Monique, querida, cuidadora Pedrina, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje é uma live muito especial, porque eu vou ter convidada. E tem um tempinho que eu não chamo ninguém, né? Para dividir a telinha aqui comigo. E eu quero que vocês abracem ela também, porque ela vai falar de uma coisa importantíssima, que eu acho de fundamental importância, que é assim, gente. A questão é, eu sou uma cuidadora, mas o que abriu portas para mim não foi a arte de cuidar, foi a arte de me comunicar. E por isso, eu vou chamar ela aqui para estar conosco e ela vai explicar para vocês a importância dessa questão nas nossas vidas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Mas eu posso dizer que na minha vida profissional foi, assim, o divisor de águas, tá certo? Boa noite, cuidadora Vanderly. Boa noite, Sá. Vou chamar aqui minha convidada, porque ela já está aqui batendo na minha porta. Seja muito... Sabrina Tonato, cadê você? Vocês estão me escutando bem? Olá, Sabrina! Ai, que bom! Olha, aqui, ó, sinta-se, ó. Um abraço virtual aí, Dani. Tudo jóia? Um abraço virtual. Como é que você tá, Sabrina? Conta pra mim. Graças a Deus, tudo bem por aqui. Bastante calor aqui na minha cidade, mas tudo em paz, graças a Deus. E você? Eu também tô bem e tô muito feliz que você aceitou meu convite. Eu sei que você teve aí alguns percalços hoje, que você tem sua vida de mãe, sua vida de profissional, e que nem sempre é possível, né, a gente tá aceitando esses convites inesperados, como foi o meu, aí a gente já está agendando há algum tempo, mas eu sei que a sua vida é corrida. Então, em respeito aqui ao meu tempo, ao tempo da audiência e ao seu tempo, vamos nos apresentar. Fale pra gente aí quem é você, o que você faz e esse seu trabalho aqui no digital. Ai, claro. Olha, primeiro é um prazer estar aqui. Realmente, hoje foi um dia que eu tive um problema, né? Eu tô com uma alergia, e aí eu falei, nossa, será que eu vou ter voz mesmo para participar lá com a Dani? Mas graças a Deus, aí fiz um repouso à tarde, de falar mesmo, porque sem falar, o que para mim é complicado, né? Pessoa de humanas, então a gente fala mesmo. Mas, graças a Deus, tô bem melhor do que quando a gente se conversou antes. Meu nome é Sabrina, prazer para todos, conhecer todos vocês aqui. Eu sou professora de língua portuguesa, também dou aula de literatura, mas aqui no Instagram eu tenho um curso de língua portuguesa. Ou não, na verdade eu tenho 4 cursos para áreas diferentes, tanto para quem quer aperfeiçoar no mercado de trabalho, precisa usar a comunicação para trabalhar, para quem quer estudar para uma prova, de repente passar num concurso público. Então, eu tenho ali cursos diferentes. Já tenho 5 turmas, né? Eu comecei a abrir as turmas no ano passado. E no ano passado mesmo eu abri 5 turmas, meus alunos queridos, maravilhosos, né? Que ficam me prestigiando. E eu estava ansiosa por estar aqui, porque já faz um tempão que eu não faço uma live. Mas por que não pode ficar de fora aqui, não? Porque eles sentem saudades. Tem uma galera entrando realmente que é seu fã aí, que eu tô percebendo. Na verdade, o Instagram ele tem vários formatos, né? Tem GTV, tem as lives, tem os stories. Adoro seus stories, Sabrina. Eu amo seus stories. Nos stories. Eu moro lá nos meus stories, então eu acabo... porque eu gosto daquelas dinâmicas que você faz, né? Eu erro e acerto numa mesma proporção, digamos assim.
Geralmente eu disponibilizo lá alguns testes de coisas práticas, né? Palavras, maneiras de usar uma pontuação. E aí as pessoas podem votar na enquete e logo cedinho já começar estudando de uma maneira mais leve, mais divertida, que é justamente essa nossa proposta lá no Instagram. Então, para quem não me acompanha ainda lá, tá, sinta-se à vontade e convidado para estar comigo lá. Todos os dias eu posto conteúdos lá no Muito meu bom. Instagram, abro caixinha de pergunta, tem dúvida, pode mandar. E eu também É trabalho como professor. muito Isso. divertida essa forma que você faz, porque não enjoa, né? E às vezes tem muita gente que comenta comigo que acha o português difícil. Eu, particularmente, assim, eu tô puxando um pouco a sardinha para o meu lado, mas eu amo a língua portuguesa. E acho que a gente está fazendo uma obrigação, não é um favor, né? É uma obrigação a gente saber da nossa língua pátria, a gente está inteirado aí de falar minimamente bem, minimamente correto. Você não precisa também falar difícil, com vocabulários rebuscados, não é isso que a gente está querendo dizer, né? Mas eu acho importante porque na minha trajetória profissional eu vi que isso era um diferencial, e um diferencial que me deixava muito na frente, um diferencial que me fez passar na faculdade, porque redação era uma etapa classificatória e eu consegui uma alta nota que me fez performar e sair na frente e conseguir passar para uma faculdade pública federal, quando eu Nossa, tinha que uns bacana. lá, os meus 22 anos. Isso já tem tempo, né? Que legal. Mas entende? Então aí, por isso que eu te chamei aqui, entende, Sabrina? Eu não sei se as cuidadoras que são o meu público, né? Eu não sei se elas têm a real a real consciência da importância. Por que eu te digo isso? Porque é um público muito carente de todas as coisas, a maioria só tem o fundamental, e como o nosso curso de especialização ele é livre, né? Ele não exige um nível educacional, digamos assim, né? Elas só precisam ter o fundamental para poder fazer esse curso de cuidador de idosos, e geralmente elas têm mesmo o fundamental e são maiores de 18 anos. Essa é a exigência para se fazer esse curso, né? Então, Sim. quando elas chegam no mercado de trabalho, elas chegam, às vezes, se comunicando de maneira bastante ainda limitada, e tem contratante que é exigente, Sim. Na entende? Então, eu verdade, queria saber de você, por favor, fale para a gente a importância que você vê da língua portuguesa, não só para quem está como aluno, começando, né, ali na vida acadêmica, mas também para profissionais aí que estão ingressando no mercado de trabalho. ah, sim, não, só trouxe verdades aqui até agora. Realmente, para qualquer profissão, hoje em dia a língua portuguesa é um diferencial e é um destaque também. Muitas pessoas não veem assim. Infelizmente, algumas pessoas pensam assim: olha, se deu para entender, se eu estou falando e outra pessoa está entendendo, isso já é o suficiente. Mas isso não é verdade. Isso é, na verdade, uma grande mentira, tá certo? Que engana muitos. Por quê? Porque a pessoa que está contratando você, e isso que eu vou falar agora, acontece de maneira implícita, acontece só no subconsciente das pessoas que estão contratando, tá certo? Não é nenhuma verdade transparente para essa pessoa, mas ela alia a boa comunicação e o português correto à competência do profissional. É difícil, né? A gente pensar nisso, mas é Cara, você verdade. falou tudo. É verdade. É que esse peso, ele acontece e às vezes a pessoa nem se dá conta disso. Então ela entende assim, ó, nossa, essa pessoa tá se comunicando assim super mal, ou tá falando erros que não deveria, né? Trouxe um currículo ruim e tudo mais. Automaticamente, ali na cabeça do contratante, ele vai fazer uma ligação com a competência. E às vezes é uma pessoa que sabe muito, que é um bom profissional, um profissional capacitado, amoroso, né? Uma pessoa que realmente tem vontade, mas não vai conseguir demonstrar isso. E isso acontece em todos os setores, não é uma cereja do bolo aí das cuidadoras, não. Qualquer setor profissional hoje em dia tem essa mesma percepção. Ou seja, a boa comunicação ela está diretamente ligada
a competência profissional e a inteligência. E isso é aí uma realidade, né? A maneira como você se expressa está intimamente ligada à sua inteligência, aquilo que você passa para o outro. E não que você não seja capacitado, que é o que eu acabei de dizer. Muito pelo contrário, existem excelentes pessoas. E, por exemplo, quem aqui, né, que está na live, que às vezes trabalhou em algum lugar, trabalhou ali por anos e viu alguém recém-contratado ser promovido em lugar de alguém que já estava lá, ó, um tempão. Ou então alguém, a empresa precisa contratar, precisa promover alguém, busca no mercado de trabalho e não promove quem está ali. Por quê? Não enxerga a capacidade. E de onde é que vem isso? Se as pessoas que estão ali, elas já têm mais experiência, elas teoricamente executam melhor o serviço, o trabalho que é proposto. De onde que vem essa percepção? Essa percepção vem, com certeza, da comunicação. E hoje em dia a gente pode aliar a comunicação, não só falar da comunicação escrita. Por quê? 80% da nossa comunicação ela é feita de maneira escrita. Depois que, por exemplo, entraram WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociais no geral, né? Muitas pessoas se comunicam por ali, tá certo? Então, com Sim. certeza, você não recebe uma ligação. Às vezes passa um dia inteiro que você não recebe uma ligação. Mas há dias em que você recebe inúmeras mensagens de WhatsApp. Às vezes você não recebeu uma ligação. E você vai precisar digitar. Existe também o fato de você não poder responder de áudio quando você não tem intimidade com as pessoas. Pouca gente sabe disso. Aí muita gente manda um áudio porque tem insegurança de escrever. Na hora de montar um currículo, na hora de conversar com o contratante. Eu não sei se eu estou enganada, e até você pode me falar, né? Você que é da área. Mas o meu pai ele infartou em 2021, em fevereiro. E aí, ele, como era idoso, precisava de alguém 24 horas lá no hospital com ele. E aí nós pedimos para uma pessoa, uma cuidadora, para que ficasse nos horários que nós estávamos trabalhando. E aí, nas madrugadas, eu e o meu irmão, nós nos revezávamos. Até aí, tranquilo. Não foi, assim, um preço acessível, dependendo do que a pessoa trabalha, da condição financeira de cada um. Então, como eu precisei disso por quase um mês, pesou no orçamento. Eu falei para o meu irmão, falei, olha, ainda bem que a gente está aqui para dividir, porque realmente não foi um valor pequeno que nós pagamos. Aí eu penso assim, quem é que tem acesso, né? E até a cuidadora falou isso para o meu pai na época. Falou, olha, isso que o senhor tá tendo aqui é um luxo. Isso aqui poucas pessoas têm condição de pagar, de ter alguém especializado para estar aqui e acompanhar o senhor. Falou isso para ele. Então, eu penso assim, quem é o seu cliente final? Será que o cliente para quem você oferece o serviço de cuidar, ele não tem uma exigência a mais? Então, são coisas para a gente pensar, né? Porque para você se comunicar bem, passar confiança, afinal de contas... Exatamente. As cuidadoras vão acompanhar, vão cuidar, vão zelar pelo bem precioso da família. De repente, ali um idoso, né? Não sei, alguém que tem alguma necessidade especial. Então, nesses casos todos, a pessoa precisa sentir firmeza, né? Para a gente falar aqui. Sim. E falar bem, falar a língua portuguesa. E não quer dizer falar difícil, tá certo? Não quer dizer isso de jeito nenhum. Na verdade, né? Parafraseando aqui, muito pelo contrário, né? Quer dizer ser entendido, ser objetivo, falar de maneira simples, mas correta. Então, veja aí a importância que a gente tem de ter isso em mente na hora de você oferecer o seu trabalho. Sim. Eu vou até te cortar um pouquinho. Eu tenho duas experiências com relação ao que você compartilhou nesse momento. Eu tenho duas experiências para contar que me surpreenderam muito quando aconteceu, tá? A primeira delas foi quando eu cuidei de uma senhora centenária e eu fui demitida de lá um pouco antes da pandemia começar. Não, foi no meio da pandemia, na verdade.
E quando eu fui fazer a entrevista com a filha da paciente, eu cheguei lá com um monte de documentos, tá? Eu queria provar por A mais B para ela, através de papéis comprobatórios, que eu era idônea, que eu era isenta, que eu era, enfim, que ela podia confiar em mim, que eu tinha não só aquela capacitação profissional, mas eu também tinha como provar que eu era confiável. Inclusive, no dia eu levei, além do currículo, além da Xerox, né, do certificado, e outros cursos e congressos que eu tinha participado, eu levei uma certidão de antecedentes criminais, que eu acho que quando você trabalha dentro da casa das pessoas, é uma coisa que passa uma certa idoneidade, assim, né? E aí, o que aconteceu, Sabrina do céu? Eu comecei a conversar com ela, e quando eu pesquisei quais eram as reais necessidades dela, do assistido e papapá, aquela conversa toda, eu falei assim, a senhora não está esquecendo de nada? E aí ela falou assim, não, você já está contratada. Porque eu peguei o envelope e mostrei para ela naquilo que eu trouxe, né, para você, e queria passar os papéis para ela ver. E imediatamente ela falou assim, eu gostei da sua postura, eu gostei da forma como você se comunica, isso me passou confiança, eu já quero testar com você, eu já quero fazer uma experiência com você. E se daqui a 30 dias, né, porque assim, vai depender do paciente se acostumar com você. Se minha mãe se acostumar com você, você já pode permanecer no rodízio fixo aí, você e a outra cuidadora. Né? É sério isso? Ela falou assim, é sério. Tem certeza que você não quer ver? Ela falou, tenho certeza. E eu fiquei lá 2 anos. E a senhora, a mãe dela, era professora, ela era professora aposentada do Estado. Essa é a segunda experiência, tá? Professora aposentada do Estado, e ela detestava que falasse errado perto dela. Ela detestava que falasse no diminutivo. Sabe aquelas pessoas que falam assim, toma aqui sua aguinha, não sei o quê, tudo no inho, tudo no diminutivo. Então eram coisas que a gente tinha que ficar, eu e a outra cuidadora, muito atentas, para não aborrecê-la. E não só isso, tem pacientes que eu assisti, dos que eu trabalhei, que eram desembargadores, diretores da Petrobras, que eram pessoas altamente, que tinham levado uma vida de alto nível, que tinham viajado para muitos lugares. Então, essas pessoas, elas não querem só aquele serviço técnico, eles querem um acompanhamento qualificado. Você tem que ter uma cultura geral, você tem que ter uma forma envolvente ali de permanecer num diálogo, né? Precisa Para rolar uma estimular identificação, né? cognitivamente. Uma conexão entre você e o seu cliente. Essa conexão, ela acontece por meio da linguagem. A pessoa nunca viu você. É a primeira vez. Aqueles primeiros minutos, os 2, 3 minutos ali, eles são muito decisivos. Porque você vai passar uma primeira impressão e talvez você não tenha oportunidade de voltar e passar uma segunda, terceira impressão. Para a pessoa conhecer você melhor. Hoje em dia o mercado de trabalho não está mais assim. Ninguém faz mais fase teste prático. O primeiro filtro já é o seu currículo e depois já é a sua entrevista. Ou seja, 2 processos pesados de comunicação, escrito e oral. A sua oratória, a maneira como você fala, é isso que vai gerar uma identificação com o seu cliente. Isso em qualquer área de trabalho. Mas imagine para quem vai colocar alguém dentro da sua própria casa, cuidando ali de um ente querido, de um familiar. Então, são pontos de atenção que é preciso ter realmente cuidado, né? Com tudo isso. Eu tenho no meu feed, e se depois vocês tiverem curiosidade, é um vídeo que eu fiz recentemente, não tão recente assim, no final do ano passado, sobre o relato justamente de uma cuidadora. O que aconteceu? Eu vou analisar aqui com vocês 2 âmbitos do que aconteceu, as 2 faces da moeda, tá certo? O que foi o fato? O fato foi o seguinte, ela mandou um currículo e a atendente do lugar, não sei se era um hospital, não sei se era um lugar grande, era uma empresa. Tanto é que ela teve esse filtro da secretária, né?
A secretária pegou o currículo cheio de erros de língua portuguesa, devido à humildade da pessoa. Tudo bem? Então, uma pessoa mais humilde, pouco acesso à linguagem, não teve, né, essa especialização, não teve essa oportunidade, que de repente quem tá aqui vai entrar no curso da Dani vai ter. Então, e a atendente tratou essa senhora cuidadora que enviou o currículo muito mal. Ela foi grosseira. Eu não sei se vocês ficaram sabendo desse caso. Então, eu acompanhei porque viralizou. Viralizou esse caso. E eu me, assim, na época eu me isentei de dar qualquer opinião, porque o que acontece, Sabrina? Eu já intermediei mão de obra para trabalhar em casa de clientes que eu não podia atender, tá? Então eu formei equipes, fazia toda essa peneira. Eu também entendi o que muitas contratantes podem vir a pensar e entendi o lado da cuidadora que se sentiu humilhada por conta de um pequeno detalhe. Ela achou que aquilo era um detalhe, de repente, na vida profissional dela. Então, existem dois lados, como eu falei. Eu sim analisei lá e tem a minha análise. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Tá? O primeiro ponto que eu queria mostrar aqui. Realmente é importante para que você não passe por isso. Porque ninguém quer passar por isso. Nenhum de nós, né, quer ser mal atendido, quer ser humilhado, esse tipo de coisa. Porque um outro se julga em posição superior. Esse é o primeiro ponto. Então, profissionalmente, faz sim diferença. Mas o segundo ponto é de quem realmente domina a linguagem, ali no caso da atendente, que também não tinha o direito de fazer o que fez. Porque, independentemente de qualquer coisa, nós temos que tratar as pessoas com respeito, né? O respeito devido. Se a pessoa tem uma falha, errou, a maneira como ela falou foi grosseira, ela mandou a mulher estudar primeiro, esse tipo de coisa. Então, ela também não usou do domínio da linguagem. Então, você saber se comunicar não é isso, não é você humilhar ninguém. Não é você se colocar em posição superior a ninguém. Isso é, na verdade, horrível. Então, ali houve erro, tanto da cuidadora, que realmente por questão, né, de não ter o estudo, acabou fazendo um currículo que era ruim ortograficamente. E o erro da pessoa que recepcionou, que tinha mais condições. Agora, esse é um extremo, tá? Isso são extremos. Quantas pessoas não pegam o currículo nesse filtro e sequer dão um feedback para a cuidadora? Tudo isso que a moça falou vai ficar só na cabeça do contratante. Ele não vai cometer essa grosseria, mas também não vai contratar. Não vai te ligar, não vai te colocar no processo seletivo, porque ele já tirou você dali. Ele não... É óbvio que isso foi um extremo, né? Em que a gente não... É horrível, uma falta de educação, uma falta de respeito, você humilhar qualquer pessoa, enfim. Gente, que horror, né? Sim. Não fez bom domínio, não fez bom uso da linguagem. Mas, no mercado de trabalho, isso não acontece assim, mas as pessoas também são tiradas do processo. Elas não te ligam, não te colocam lá. Porque eles entendem, olha, essa pessoa não domina, ela deveria procurar estudar esse currículo. Porque a pessoa não te conhece, vai pegar o seu currículo, é a primeira coisa, de repente, né? E ali já vai rolar um filtro, não tem o que dizer, já vai separar. É uma peneira automática, né? É uma peneira automática. E hoje em dia a gente precisa porque eu me lembro, quando saiu esse caso, saiu o print do currículo e saiu nesse viral, saiu o print das conversas de WhatsApp. Isso. Eu demorei a dar minha opinião porque eu iria causar uma polêmica desnecessária ali na minha rede social, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu me coloquei na posição das duas. E aí, um tempo depois, eu esperei aquela poeira baixar e fiz um vídeo também, dando a minha opinião. A minha opinião era... nada justifica aquele comportamento daquela contratante. Nada. Tá? Ela, como ser humano, ela pecou e feio. Muito. Também não acho que justifique um comportamento de uma pessoa que entende que tem aquela limitação e fica anos, porque ela era uma senhora. E aí eu fico pensando, poxa, com o advento da internet, com acesso à informação gratuita, com uma série de oportunidades aí, de repente ela, por
pela demanda de trabalho, parou no tempo e não se atualizou. Como eu vejo várias cuidadoras que ficam anos na casa de um assistido e não procuram nem fazer o curso e só saem da casa do assistido quando o assistido morre. E aí, quando ela sai para o mercado de trabalho de novo, ela fica assim... Se vê sozinha, né? Aquela perdida, ai, meu Deus, né? e agora? Vou ter que correr atrás daquele prejuízo do tempo perdido, né? De não ter, conforme foi trabalhando e se atualizando. Então, eu dei, assim, o meu parecer que, como contratante, ela também seria limada da dinâmica de contratação. Eu talvez também fosse igual aquela pessoa que pega o currículo e fala, ih, porque eu tenho um verdadeiro... Eu tenho um pouco de nervoso, a verdade é essa, eu estou aqui sendo humana com você. Eu tenho um pouco até de nervoso quando a pessoa começa a falar errado do meu lado. Quando a pessoa escreve de forma errônea no WhatsApp. Mas assim, eu falei, caramba, será que essa pessoa parou no tempo? Quais são os motivos pelas quais ela deve ter parado no tempo? E aí depois eu me coloquei no lugar dela, sim, para servir um outro alguém, né, em termos de prestação de cuidado, eu não preciso saber português correto. Eu não, né, porque eu estou ali para fazer o asseio, servir, dar alimentação, trocar uma fralda, administrar medicamento e tem cuidadora que para por aí. Outras que já estão mais dentro desse mercado há mais tempo, sabe que está exigente, a coisa está exigente, o mercado de trabalho está pedindo uma série de posturas. Aquela cuidadora que deixa o assistido vendo televisão e que fica ali só monitorando sinais vitais e fica olhando o relógio para ver se bateu a hora de ir embora do plantão, essa cuidadora ela não vai permanecer no mercado de trabalho, né? Então, a gente sabe que hoje o português, a língua portuguesa, a forma de se comunicar, a forma de se expressar. Gente, comunicação, a gente passa 90% a 95% do nosso tempo se comunicando. Exatamente. E a maior porcentagem é assim, na fala e na escrita. Ainda tem a comunicação não verbal, que é aquela que você não precisa nem... Exatamente. Né? É a postura. E olha como são as coisas, né? Se nós estivéssemos aqui falando de língua portuguesa, pode ser que alguém fale assim, nossa, português é difícil, é chato, esse tanto de coisa, né, que a gente ouve por aí. Primeiro, que muitas pessoas estão julgando uma fase de escola em que, de repente, você não estava, naquele momento, preparado para receber aquele conteúdo, porque não tinha sentido na sua vida. Quando você tem 12, 13 anos de idade, 14, fala a verdade, será que você, né? É difícil achar ali uma pessoa focada. Meu filho fala para mim, Sabrina, o meu filho fala assim, mãe, o importante é que você entendeu. Exatamente. Agora... O que eu tenho lá no meu Instagram não é absolutamente nada disso. Eu estou falando de comunicação para adultos, para pessoas que já entenderam o quão importante é isso para o mercado de trabalho, pelo seguinte, vou até aplicar para o seu próprio nicho. A questão da valorização. Eu não sei se vocês têm uma dor nossa, Sabrina. É uma dor nossa. Eu não sei se vocês têm um teto, se vocês têm uma tabela... não temos, nossa profissão não é regulamentada, Sabrina. Ou se vai de cada profissional. O fato é que se você quer ser valorizado, e quando eu digo valorizado, vamos lá, vamos falar direitinho aqui, financeiramente, se você quer ser bem paga, contratada por pessoas que têm, bala na agulha, né? Que tem realmente poder aquisitivo alto. Se você quer estar dentro da casa dessas pessoas, então você precisa de um processo de identificação com essas pessoas. Você precisa atender aquilo que essas pessoas estão buscando. Ela vai fazer uma leitura a respeito do seu comportamento e da sua comunicação. Isso interfere diretamente no seu ganho. Então, eu não estou mais aqui discutindo se você sabe encontrar o sujeito, se você sabe classificar o predicado. Eu estou falando, na verdade, da prática, do valor que você ganha no final do mês, de você chegar num lugar e poder cobrar
o teto máximo daquilo que você estudou e da sua capacidade e ser bem avaliada por isso. Porque qual é a diferença, na verdade? Que é o que você falou. A rotina de administrar o medicamento, de ter cuidados ali, de fazer aquele atendimento humanizado, que de repente muitas que estão aqui têm, tá certo? Se não todas, tá bom? E como é então que você vai se destacar? Como é que você vai mostrar isso, né? Por meio da sua simpatia, da sua forma de falar, da sua transparência nas palavras, da sua organização de pensamento, porque assim, aprender português, saber as palavras, está intimamente, diretamente, totalmente ligado a formular pensamentos e a expressar Sim. isso. Quantas pessoas não perdem a razão pela maneira como falam? Às vezes a pessoa Sim. estava certa e na hora de uma discussão, já deve ter acontecido isso com vocês ou com alguém que vocês conhecem, na hora da discussão perdeu a razão pela maneira como falou, pela forma com que se comunicou. Então, você organizar os seus pensamentos, saber transmitir o que você sabe e passar ali no momento de entrevista ou quando existe a troca de turno, você vai falar com a outra pessoa que está chegando, vai falar com o familiar que de repente está chegando. Sim, eu ia até falar receber. isso, que quando o cuidador escreve o diário, a gente todos os dias tem que preencher um diário do cuidador para falar da evolução do assistido aquele dia. Ali você já lima 50% das pessoas, porque é importante o diário do cuidador não só para o familiar, que é responsável pelo assistido, mas também quando a gente leva esse assistido a uma consulta médica e o médico vê, ele acha aquele diário do cuidador ouro em pó, porque ali está tudo, ali está os sinais vitais, está como ele se sentiu durante o dia, os dias que ele teve crise, ou que ele estava desanimado, ou que ele estava... Enfim, e na hora que você vai fazer um texto minimamente concatenado, minimamente que faça sentido, coeso, com toda uma estrutura, né, com o começo, meio e fim, você vê ali que, poxa, como é que eu vou manter uma profissional que não consegue me passar nem por escrito e nem verbalmente, oralmente, o que eu preciso de fato saber, né? Sim, o que a gente pode aqui, então, quando a gente tira de lição, assim, pelo menos 3 coisas, tá certo? A primeira, a sua comunicação está aliada à sua competência, é intimamente ligada, elas são indissociáveis, não dá para separar. Ainda que você seja um excelente profissional, se não souber como passar isso. Quem nunca teve um professor na escola que você falou assim, nossa, eu sei que ele sabe muito, mas eu não entendo nada do que ele fala. A impressão que eu tenho é que esse professor, ele tem muito conhecimento. Eu sei que ele é doutor, né? Nossa, ele é um mestre, um doutor, mas eu não entendo o que ele fala. Tá vendo como não adianta de nada? Então, a sua comunicação vai ser sempre intimamente ligada, ainda que isso não seja deixado claro para você, a sua competência. Segunda coisa, ao valor que você vai poder cobrar ao seu ganho e a sua trajetória profissional. E a terceira coisa, quem é o seu cliente final? De onde é que está saindo o seu pagamento? Quem é, então, o seu avatar? Aquela pessoa com a qual você vai ter um relacionamento. Não necessariamente é só o idoso, a pessoa que você está cuidando, mas sim o familiar, né? A pessoa que está sendo responsável por contratar você. Se essa pessoa não estiver satisfeita, se essa pessoa não tiver confiança, se ela começar a entender que você se contradiz, que você se embaralha, eu não entendo o que ela escreve, anda difícil, ela é muito boazinha, mas olha aqui, eu vou levar ela para o médico e a gente não entende o que está acontecendo, ela não consegue marcar direito. Como eu vou deixar para ela administrar um medicamento tão sério aqui, se ela der uma dose errada, eu sinto que ela não tem boa leitura, eu acho que ela pode se confundir na hora de fazer uma administração de alguma coisa. Gente, isso eu estou falando da parte prática. Você pode parar para olhar no seu dia a dia, que talvez passe despercebido isso para você, mas é a verdade, é a maneira com a qual você se comunica, né? Com essas pessoas que são as responsáveis por pagar você.
Então, Sim. não tem muito o que a gente dizer. É de um grau de importância incrível. Isso se estende a N outros nichos, né? Se você vai a um restaurante, por exemplo, e você acha erros grotescos de português no cardápio, você desconfia da comida. Você não volta mais lá. Você fala, esse lugar é bem meia boca, viu? Aqui eu acho que... Então, isso acontece, às vezes não tá nem no seu consciente. Tá no É uma coisa subconsciente. Você faz automática. uma leitura do lugar, É e porque aí você aquele lugar não passou credibilidade. Eu não passa entenderia dessa credibilidade. forma. Exatamente. E isso E me diz se uma estende para todas as coisa. profissões. Me diz uma coisa. Nós vamos ter, né, como bônus lá dentro da minha mentoria, da mentoria A Nova Cuidadora, 2 aulas muito importantes que eu recebi com muito carinho, né? Muito obrigada por você ter cedido, né? E eu queria saber o que essas aulas dentro dos bônus, que são aulas suas, vão ajudar as cuidadoras a performar aí na arte do cuidar delas. Sim, diante de tudo isso que a gente pensou, talvez uma cuidadora que esteja lá no seu curso já está longe dos estudos há muito tempo e não sabe nem por onde começar, tá certo? Ela tá ali pensando assim, não, isso aqui é importante, eu precisava melhorar mesmo. Mas e aí? Por onde eu começo? Né? É complicado, eu já terminei a parte da escola e agora? Então, essas aulas que eu separei, elas têm alguns conteúdos que são do nosso dia a dia e que são as dúvidas que eu mais recebo na minha caixinha de pergunta, que eu já abro há quase 2 anos. Então, eu criei um dos meus cursos, ele fala justamente sobre isso, sobre as principais dúvidas do dia a dia, aquela que você pode já aplicar. Se você tem alguma dúvida de como usar uma palavra, a diferença... Vamos colocar aqui, vai, exemplificando. Sei lá, às vezes você não sabe usar os porquês, tá certo? Na hora de escrever, você abrevia e põe um PQ lá. Os porquês causam uma grande confusão mesmo. Será que é separado? Eu disponibilizei uma aula só disso. E mais alguns outros itens da gramática que às vezes geram dúvidas, são dúvidas gerais, tá certo? Eles causam dúvida, mas são dúvidas gerais que muitas pessoas possuem, que eu sempre recebo. Se eu abro uma caixinha de pergunta hoje, amanhã vem dúvidas assim. Então, eu acredito que atenda bem. É um início para que você se atente a melhorar. E também perceba que não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Os meus cursos, eles têm um feedback dos meus alunos de serem cursos práticos, cursos sem enrolação e direto ao ponto. Tudo que a gente mais quer hoje em dia é aprender com praticidade, direto ao ponto, sem enrolação e sem termos técnicos, dificuldades. Sim, é verdade. Se você comprar uma gramática... Porque senão a pessoa desinteressa, né? Exatamente. Às vezes não adianta nada você comprar uma gramática, ter ali para consultar, se você não vai entender a explicação que está ali, tem muito termo técnico e tal. Então, eu filtrei isso, reduzi o tempo, porque o tempo é nosso ativo mais valioso. Então, a aula, ela vai ser cirúrgica e direto ao ponto. Para todo mundo que estiver ali, já vai ser o início, para você sentir, para você entender como está, sim, a seu alcance, e é mais fácil do que você imagina. E aí, isso vai já sacar você já vai ter certeza e segurança de coisas que por aí as pessoas têm muita dúvida. E Sabrina, e se a pessoa quiser te conhecer lá através da minha mentoria, quiser aprofundar, falar, não, quero saber mais, como é que ela faz para adquirir seus cursos também e o que você disponibiliza aqui no Instagram? Sim, sim. Eu não deixo os meus cursos disponíveis 100% do tempo, mas eu abro turmas. Então, o primeiro passo é contar que você que está aqui hoje nessa live, para me seguir. Primeiro que no meu Instagram eu já produzo muito conteúdo que está lá disponível e gratuito. Muito, eu vejo. Eu adoro quando você bota significado de palavras. Olha que legal. Adoro essa parte.
Então, e aí você pode ampliar seu vocabulário, você pode tirar dúvidas, mandar perguntas. No feed também tem muita coisa, tem live lá, tem assim, uma série de conteúdos, mas tem bastante, você vai ver, se vocês entrarem lá, tem muita coisa mesmo. E eu abro turmas, então eu vou abrir uma turma para o meu próximo curso, agora no início de março, tá certo? Aí eu ainda vou marcar a data direitinho, mas final de fevereiro, início de março, nós vamos abrir uma nova turma do curso Português para quem tem pressa, que é o nosso caso, né? Português para quem tem pressa. Inclusive, eu e minha mãe somos grandes candidatos a participar. Eu não sei se eu já te disse isso, eu acho que já, mas eu te conheci através do Novo Mercado, que né, a gente faz parte, mas depois eu descobri que a minha mãe já te seguia há um tempo. Ela falou, Danile, segue essa menina aqui que as cuidadoras têm que ouvir ela. Aí eu falei, é mesmo, mãe, quem é? Pessoal. É incrível mesmo. Foi assim que eu te conheci. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque foi uma coisa tão... assim, uma coincidência mesmo, né? Nós estávamos num grupo nós estudamos, que era o Novo Mercado, que é um grupo de marketing digital, porque eu penso assim, eu acredito em cursos online. Você também, né, Dani? Muito, eu acredito. Eu tenho vários mentores daqui do online. Aquilo que eu não sei, eu procuro, quem sabe, eu economizo com isso tempo e dinheiro, não é mesmo? Porque a gente já vai direto ao ponto, não perde tempo para nada. Então, aquilo que eu não sei, eu procuro aprender. E eu, quando comecei na internet, procurei mentores para falar de marketing digital. E aí entrei no Novo Mercado, que foi onde eu conheci ali virtualmente, né, a Dani. E nós começamos um projeto ali, e aí eu descobri que a mãe dela me seguia já. Então, foi muito legal, muito interessante. Ela já era sua fã e ela sempre falou... Ela sempre falou, olha, a Sabrina Tonato tinha que falar para as cuidadoras, que as cuidadoras precisam ouvir. A Sabrina, ela é muito simples, ela dá as coisas de forma muito didática. Ela falou, ela facilita o processo. Então, assim, quem é que quer a complicação do português? Ninguém. Exatamente. As pessoas querem algo como você está oferecendo. Português para quem tem pressa, português para quem precisa realmente de comprar a inteligência de alguém que já encurta caminhos. Exatamente. E aí, quando eu comecei no digital, só para a gente ter uma noção assim, porque eu sou professora, né, de escola particular, eu tinha 350 seguidores no Instagram, meu Instagram era fechado, só para familiares e pessoas conhecidas, tinha que mandar solicitação, e aí eu resolvi abrir e produzir conteúdo bem no início da pandemia. Porque eu comecei a gravar aulas para os meus alunos do colégio, e eu comecei a consumir conteúdo do YouTube de outros professores que já faziam isso. Eu falei, nossa, olha esse pessoal transborda, eles ensinam o que eles sabem. Então isso para mim foi incrível. Aí eu falei, eu vou fazer isso. E uma pessoa da minha família falou assim, mas quem é que vai ter interesse em seguir uma página de português? Nossa, isso aí não é legal. E aí, em um ano, né, de trabalho no Instagram, eu cheguei a 30 mil seguidores, né, 29 mil e poucos seguidores, de pessoas interessadas nesse assunto. Ou seja, para você ver que uma demanda é mega reprimida, né? Para quem está aqui agora acompanhando e que de repente acha que isso não é importante, vou dizer para vocês. Já tem, a sua concorrência já viu que isso é importante, tudo bem? Então, muitas pessoas já têm buscado. E aí, você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Tanto do curso aqui da Dani, a Dani tá com as inscrições abertas, não é isso, Dani? Sim, sim. As vagas da mentoria ficam abertas. Que é para resolver aí dores incríveis que vocês não precisam passar por isso de jeito nenhum. Foi por isso que eu convidei você, porque assim, as primeiras edições da jornada não tinham esses módulos. Tinha módulo de comunicação, mas aí eu só falava das diferenças de comunicação verbal, não verbal, aquela coisa de emissor, de receptor, de mensagem. Eu não, assim, nunca quis adentrar essa questão de português, porque, assim, eu não sou professora, eu não vou conseguir dar matéria de gramática, e nem sou formada nisso, não é minha área, né? Falei, cara, essa edição eu tenho que ter alguém
gabaritada, realmente, que possa falar disso com maestria e com uma facilidade e de um jeito muito, como é que fala? De um jeito, assim, acolhedor, né? Porque tem gente que acha português um bicho de sete cabeças e não é. E muita gente que na época da escola lá perdeu o tempo, porque estava matando aula, agora está recuperando o tempo Eu perdido e sei tem que encontrar uma profissional assim. pelo perfil dos meus alunos, pelas pessoas que me seguem, eu sei que eu lido com pessoas que estão começando do zero agora, há muito tempo longe da sala de aula. Então, eu desenvolvi um método, uma estratégia para justamente falar com essas pessoas. E aí eu agradeço imensamente, né, Dani, o seu convite para participar aí do seu curso como bônus. Para mim, um grande prazer estar aí com vocês, com as suas alunas. Olha, o que você fez foi assim, eu achei que foi como é que diz? Sabe quando você dá... Como é que é o nome daquela contribuição que a gente dá na igreja? Dízimo, né? Foi seu dízimo para o universo. Você vai estar fazendo um bem Amém. Que você não tem ideia. Que isso retorne para você em forma de muitos anos aí, podendo servir, né, dentro do seu propósito, que eu acho que você tem um propósito maior, né? Quando a gente ensina português, a gente não ensina simplesmente português, a gente ensina essa transformação da pessoa ser bem-sucedida em várias áreas da vida, da pessoa conseguir novos níveis no âmbito pessoal, profissional. Então, assim, realmente, né? Muito obrigada. Agradeço imensamente, viu, Dani, o convite, poder estar aqui com vocês, tá certo? E um grande beijo para todo mundo que te acompanha, que me acompanha. Foi um prazer estar aqui. E só me diz uma última coisa, você só tem Instagram ou tem outras redes sociais que você também pode ser achada por lá? Eu tenho Instagram e Telegram, né, a rede... também tem grupo no Telegram. Isso, eu tenho um grupo no Telegram, mas eu movimento mais o Instagram. Então, se você me segue aqui no Instagram, você já fica ali com o filé do conteúdo. Tá bom. Fica com Deus, querida. Não tem... Aqui eu tô vendo a minha produção me mandando as dúvidas. Só teve uma pessoa que comentou que o funcionário... Porque o funcionário se acomoda na função que ele está. E isso é uma verdade. Muitas pessoas, né, ficam naquela zona de conforto e a gente aqui está presente no digital para poder abrir os olhos aí dos profissionais e de quem quer evoluir na vida, na carreira, né? Sim, então, com certeza. A gente faz um trabalho belo, né? Porque sair da zona de conforto não é nada confortável, mas a gente tem que seguir nos desafios da vida. Com certeza. Obrigada, Sabrina, pela tua disponibilidade. A gente se encontra aí no Mapa da Riqueza do nosso querido mentor. E até a próxima, tá certo? Opa, até a próxima. Beijo. Sucesso para todos vocês que estão acompanhando aqui. Sigam firmes no vídeo. Muito obrigada pela presença de todos. Quem tiver ao vivo e no gravado. Tá, joia. Um grande beijo, viu? Tchau. Tchau, tchau. Gente, eu vou continuar mais um pouquinho com vocês. Eu ainda tenho 10 minutinhos para agradecer do fundo do coração. Eu estou ainda com as vagas da mentoria abertas. Até quarta-feira eu fecho o carrinho. Mas essa live foi para mostrar a importância, o quão a comunicação correta, assertiva, abriu portas de oportunidades incríveis de trabalho para mim. Foi realmente um divisor de águas e um diferencial, tá certo? Eu, como cuidadora de idosos, eu pego muito essa... Eu não vou nem dizer fraqueza, né? É uma vulnerabilidade de boa parte delas, essa comunicação de maneira correta, de uma maneira concatenada, de uma maneira coesa. E eu não quero que ninguém passe o que aquela cuidadora que a gente comentou no início da live passou, né? Ela passou por humilhação e a gente aqui não está apoiando, né, o comportamento da contratante, mas se a gente puder evitar essa fadiga de passar por constrangimentos, de passar por algum, digamos, algum bullying, né?
Se a gente puder evitar, então que a gente evite. Então, dentro da mentoria ANC, tem essa parte, que é a parte com esse cuidado com o português, esse cuidado com a verbalização e com a oralização das palavras, porque a comunicação, a gente passa 90% do nosso tempo se comunicando, tá certo? Eu vou agora, se não tiverem dúvidas, eu vou agora e volto amanhã com uma live especial também, com uma convidada especial, que ela é minha amiga do coração, conheci ela aqui no digital ano passado. A Bárbara Cuidados vai dar a honra também, vai dar uma palhinha pra gente, explicando a importância da estimulação cognitiva. Gente, a estimulação cognitiva salvou a minha vida profissional. Por que que eu estou dizendo isso? Porque na minha trajetória do cuidar, eu peguei muitos pacientes com Alzheimer. Vocês sabem da minha expertise com Alzheimer? Acho que eu já contei para vocês, né? Os pacientes aos quais eu lidei tinham Alzheimer leve a moderado, a maior parte deles. E como que eu fiz para poder me diferenciar dentro desse mercado e sabendo pouco sobre a doença, né? Eu acredito muito no poder da prevenção. E a prevenção cognitiva está na estimulação. A estimulação não é só para idosos que têm comprometimento cognitivo. Muito pelo contrário. A estimulação cognitiva é para quem não quer vir a desenvolver futuramente nenhum déficit neuronal, nenhum déficit de capacidade mental. Então, veja lá, hoje ela vive disso. Ela é uma cuidadora que ela quase não trabalha como plantonista. Eu acompanho as redes dela há muito tempo e sou muito fã. Sou muito fã mesmo. Hoje ela presta serviço de maneira avulsa, como eu acredito que é o futuro da nossa profissão. Hoje ela presta serviço como concierge e como estimuladora. E ela também tem uma mentoria. Ela também tem um produto digital que é totalmente voltado para ensinar as cuidadoras a estimulação cognitiva, né? Como que essas cuidadoras podem aplicar nos seus idosos. Ela tem toda uma metodologia que, com um jeitinho dela, carinhoso de ser, ela presta esse serviço lindamente. Eu não sou uma fã, mas eu tenho muita vontade de comprar a mentoria dela só pelo que eu vejo nas redes sociais dela. E a gente já se ligou no ano passado e falou, vamos trocar de mentoria? Você me mentora e eu te mentoro? Porque a gente é assim, a gente é muito fã uma da outra e vocês vão ter o prazer de conhecer ela amanhã. Então estão todos convidados, sintam-se convidados às 8 da noite, eu vou voltar aqui com a Bárbara Cuidados. Eu vou postar agora no feed, nos stories, o convite, tá bom? Para que vocês não esqueçam. Não esqueçam de estar aqui. Eu vejo vocês amanhã, tá certo? Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz. Uma boa noite.